Olá, amigos do canal GeoMaza. Aqui quem vos fala é o professor Carlos Maza. Eu espero que vocês estejam bem. Viemos para fazer mais um Jornal do Maza, utilizando a Folha de São Paulo desta segunda-feira, 16 de dezembro, edição 33.129, em que a manchete: nova presidente da Justiça do Trabalho defende mudar a CLT. No entanto, o programa de hoje, ele não trabalha com noticiários e manchetes. Ele vai trabalhar com uma seção que já ficou tradicional do caderno, naquilo que é o caderno cotidiano, o caderno B da Folha de São Paulo, em que nós analisamos a coluna do Salvador Nogueira, chamada Mensageiro Sideral. ESA, a Agência Espacial Europeia, lança nesta terça novo satélite focado no estudo dos exoplanetas. Deve partir ao espaço às 5 horas e 54 minutos de Brasília, desta terça-feira 17, o próximo satélite focado no estudo de exoplanetas da ESA, a Agência Espacial Europeia. Chamado de QEOPS, acrônimo para Satélite de Caracterização de Exoplanetas, ele não terá por objetivo principal descobrir novos mundos, mas sim estudar aqueles que já são conhecidos. Nós que conhecemos hoje por volta de 4.000 planetas fora do sistema solar, mas apenas muitos deles foram apenas avaliados, mas pouco conhecidos. É isto que a sonda QEOPS fará. Ela mapeará, ela fará uma análise, uma classificação desses exoplanetas. Trata-se da primeira missão da classe S da agência, que envolve pequeno porte e baixo custo, apenas 50 milhões de euros. E é composta basicamente por um pequeno telescópio espacial com espelho de modestos 32 centímetros. Para efeito de comparação, o famoso satélite Kepler da NASA tem espelho com diâmetro 5 vezes maior, ou 1,60 m. Sua operação também será diferente da do Kepler, mas a gente tem que lembrar que à medida em que o tempo vai passando, nós vamos aperfeiçoando a tecnologia, a captação da luminosidade e a sua interpretação. Por isso que satélites, que sondas mais recentes, elas conseguem fazer um mapeamento cada vez mais detalhado, cada vez mais sofisticado. Enquanto a missão americana Kepler ficava focada observando de forma ininterrupta o mesmo pedaço de céu, o QEOPS seguirá o roteiro dos telescópios espaciais tradicionais, em que alvos específicos são selecionados no céu e o satélite será momentaneamente apontado para eles a fim de colher os dados. Então, como o texto bem descreve, trata-se daquilo que a gente já havia avisado vocês anteriormente. A missão do QEOPS não é descobrir novos exoplanetas, mas sim aprofundar, detalhar, analisar aqueles que já foram descobertos. Contudo, em essência, ele fará a mesma coisa que o Kepler. Observará pequenas reduções do brilho de uma estrela resultantes da passagem momentânea de planetas à frente delas, os chamados trânsitos, como aconteceu há poucos dias em relação a Mercúrio e ao Sol. Por menor que Mercúrio seja, ele passa à frente do disco solar e é óbvio que aparecerá uma mancha escura, já que por ali, pela superfície do planeta, é evidente que a luz não consegue passar, então observa-se esse trânsito. É esta mesma técnica de observação que se faz para localizar os exoplanetas, entre outras técnicas. O principal objetivo será procurar eventos como esses em que sistemas exoplanetários
que foram descobertos por outro método, aquele que mede o bamboleio gravitacional de uma estrela conforme ela é puxada sutilmente para lá e para cá, enquanto os planetas giram ao redor dela. Então este é um outro método de localização dos exoplanetas, além do trânsito da mancha sobre o disco estelar, que produz uma diminuição da luminosidade. Nós também temos, digamos, a alteração do comportamento da estrela, porque quando o planeta passa de determinado lado, é claro que a massa, por menor que seja, ela deforma aquilo que a gente chama de maré, um pouco essa estrela, e isso nós já temos tecnologia para captar. E daí vem o lance de caracterizar, porque essas medições do bamboleio, tecnicamente chamadas de velocidade radial, oferecem uma estimativa da massa dos planetas, uma vez que são um efeito gravitacional. É isso, é o mesmo efeito gravitacional notável que a Lua faz sobre a Terra, sobretudo no mar, na superfície líquida, que é fluida, mais deformável e que nós chamamos de maré. A maré também ocorre sobre a superfície rochosa. É menos perceptível, mas existe, e a nossa tecnologia hoje, mesmo a distâncias estelares, elas nos permite fazer a detecção destas deformações. Já os trânsitos indicam o diâmetro dos planetas, já que o nível de bloqueio de luz é proporcional ao diâmetro deles em comparação com o da estrela. Perceberam então como é possível fazer a classificação dos exoplanetas pelo trânsito, o tamanho da esfera, o diâmetro, o raio do planeta, pelo bamboleio gravitacional, o efeito de maré e, consequentemente, a massa desse corpo. Então nós podemos medir tanto o volume, o tamanho, o diâmetro, o raio, quanto a massa do corpo. E desta maneira, com esse jogo de informações, nós podemos até deduzir de que materiais é feito este exoplaneta. De posse da massa e do tamanho, os cientistas podem calcular a densidade desses planetas e determinar a potencial estrutura interna aproximada deles, se são rochosos como a Terra, se são gasosos como Júpiter ou se atendem a outras condições. Então a gente já havia antecipado aquilo que o texto traz, porque essas variáveis nos permitem deduzir uma série de outras variáveis que têm que ver com a química e com a física destes planetas em outros sistemas estelares. O satélite foi construído pela Airbus, a mesma companhia que surgiu do consórcio da União Europeia para a construção do avião. E será lançado ao espaço por um foguete Soyuz a partir de Kourou, na Guiana Francesa. Então, bastante internacional. A sonda Kelps é da ESA. Quem a construiu foi o consórcio Airbus. Quem vai lançar é uma nave russa, a Soyuz, e ela será lançada aqui na América do Sul, na Guiana Francesa. Seu destino é uma órbita terrestre baixa, a cerca de 700 quilômetros de altitude, mas praticamente no limite externo da atmosfera densa, que vai até cerca de 800 quilômetros, que o manterá permanentemente exposto ao Sol para que painéis solares possam fornecer eletricidade de forma ininterrupta. Isso é fundamental para o funcionamento, se gasta energia, então você tem que ter painéis solares desdobráveis e captando energia do Sol para que a missão, evidentemente, cumpra os seus objetivos. A missão terá duração mínima de 3 anos e meio e 80% do tempo de observação será gerido pela equipe científica do satélite, que pertence à Agência Espacial Europeia. Quiçá ela dure tanto como o telescópio espacial Hubble, que superou todas as expectativas de durabilidade,
ou as sondas Pioneer, ou as sondas Voyager, por exemplo. Os outros 20% serão usados por membros da comunidade científica que poderão obtê-lo por meio de submissão de propostas de observação. Portanto, o Brasil, inclusive, poderá utilizar o telescópio espacial KELPS, ou, se você preferir, uma sonda, apesar que é uma sonda que trabalha apenas na atmosfera terrestre. É isso, gente. Mais um avanço extraordinário da ciência que nós analisamos a partir do artigo Mensageiro Sideral do Salvador Nogueira. Muito obrigado, fiquem bem, até a próxima. Tchau!